mais além do meu olhar. Pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografado por Irene Pacheco Machado. Mensagem ao leitor. Isaías capítulo 8. O Senhor me disse: toma uma tábua grande e escreve sobre ela com um estilete comum, pronto saque e próxima pilhagem. Tomei comigo testemunhas fidedignas, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Aproximei-me, em seguida, da profetisa, ela concebeu e gerou um filho. O Senhor me disse: chama-o pronto saque e próxima pilhagem. O nome que o profeta é convidado a dar ao seu filho, pronto saque e próxima pilhagem, em hebraico se escreve Meir Shalash Shabaz. É um nome profético e prediz a proximidade da ruína da Síria e da Samaria. A profetisa era a mulher de Isaías. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os habitantes. E acontecerá o mesmo ao povo como ao sacerdote, ao escravo como ao senhor, à escrava como à patroa, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada e inteiramente saqueada. Para ti, que és habitante da terra, está reservado o susto, a cova e o laço. E acontecerá que quem fugir do susto cairá na cova. O que se desembaraçar da cova será preso no laço, porque as cataratas do alto serão abertas e serão abalados os fundamentos da terra. Isaías capítulo 25, fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e removerá de toda a terra o opróbrio de seu povo. Trata-se de uma das afirmações mais claras sobre a imortalidade da alma, contida no Antigo Testamento. Neste trecho, fica muito claro que nos ensina a doutrina espírita, a regeneração do planeta, a vida eterna sem sofrimentos, sem lágrimas. Querido leitor, hoje voltamos com mais um livro e escolhemos alguns trechos de Isaías, este querido profeta, que no seu livro enaltece a doutrina espírita. Sua visão telescópica era magnífica, deixando grafado o poder do espírito quando, mesmo encanado, pode ir mais além do seu olhar. Citamos Isaías, mas são inúmeros os médiuns com o poder de ir mais além, o que no decorrer deste livro iremos narrar para você, amigo. Mais além do meu olhar é um grito de alerta para o homem encarnado, pedindo-lhe que lute pela dignidade, para livrar-se do apego às coisas materiais, que se esforce para compreender Deus, sua bondade, sua pureza, e que tudo faça para respeitar suas leis, porque infeliz aquele que virar as costas para o mundo espiritual e só tiver nos lábios as palavras: Senhor, Senhor. Sabemos que muitos custam a crer na existência da vida além-vida e julgam que o mundo físico lhes pertence, fugindo dos compromissos espirituais. Não basta dizer-se cristão, o homem tudo deve fazer para tornar-se um filho de Deus repleto de deveres, porém lutando pelo direito de chegar a ele e gozar das delícias de uma terra renovada. Causa-nos espanto o materialismo, que a cada dia faz mais vítimas. Nos lares, os jovens estão distantes de Deus, pois os apelos da matéria são mais fortes. Em poucos, o Cristo está presente. Essa é a causa dos escândalos e da desencarnação violenta de muitos jovens. A doutrina espírita é a terceira revelação de Deus, o último chamado. Por esta razão, o compromisso do espírito é bem maior, porque disse Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 29, ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Hoje, em qualquer barraco ou palacete os espíritos estão chamando para as grandes bodas do Senhor, quando ele receberá das mãos do Pai a terra renovada. E quem fala sobre a salvação do planeta? A doutrina espírita. Quem previu a sua regeneração? Os possuidores do dom mediúnico, da mediunidade. Entretanto, não basta ter o dom, é preciso que a alma se enobreça para que o olhar vá bem além do que muitos possam imaginar. No livro de Números capítulo 24,
encontramos o grande médium Balaão, que diz, em seu oráculo: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo de quem ouve as palavras de Deus, que vê as visões do Poderoso. Seu rei é maior que Agari, seu reino está em ascensão. Neste trecho, o olhar de Balaão vai mais além e encontra Agari, rei amalecita vencido por Saul. Quem quiser conhecê-lo, basta consultar o primeiro livro de Samuel capítulo 15, versículo 8. Pois bem, o médium Balaão fala de Agari, porém Agag foi um rei amalecita do tempo de Saul, que foi rei de Israel por volta do século 11 a.C., quase 400 anos depois de Balaão. Como pode este oráculo de Balaão referir-se a Agari, se ele viveu posteriormente, no tempo de Saul? Para nós, espíritas, é muito fácil, compreendemos a grande mediunidade de Balaão. O seu olhar penetrou ao longo dos anos e encontrou Agari. Neste livro, mas além do meu olhar, pretendo narrar para você, leitor, tudo o que tive permissão de divisar, até aquelas coisas que podem estar escondidas em minha consciência. Espero que nessas horas em que estivermos juntos, você, amigo, venha descobrir o mundo maravilhoso dos filhos de Deus, aqueles que já colocaram seus pés no caminho estreito da perfeição. A cada dia, os mensageiros de Deus trazem aos encarnados suas mensagens de alerta, de coragem. Tive a felicidade de encontrar as médiuns, mulheres que muito me ajudaram e me ajudam a ir mais além. Cada uma delas representa um compromisso assumido com a doutrina espírita. A prima Laide, sangue do meu sangue; Lúcia, querida irmã, pena que só fizemos um livro; Irene. A tarefa com Irene é enorme. Teríamos de ajudar a construir a casa de Maria e levar até os jovens o nosso abraço de amor, pedindo a cada família: coloque seus filhos no caminho do Cristo. Só Ele tem condição de segurar os jovens de hoje. É muito triste o que vem ocorrendo. A juventude está morrendo e as crianças estão perdendo a inocência diante de uma sociedade diferente. Hoje, a mídia, sem piedade, chega até nossas crianças com informações erradas sobre o comportamento humano. Ser digno é ser bobo, ignorante, careta. O garoto que estuda é bom aluno, mas nas novelinhas da tarde, ele é ridicularizado como alguém que não tem condição de arrumar namorada, como se o estudo fizesse mal ao jovem. A finalidade deste trabalho é de levar até os jovens as informações do mundo espiritual. O que acontece àqueles que não respeitam seu corpo físico, isto é, sua existência corpórea, ainda mais o jovem que está na doutrina espírita. Pelo compromisso com a casa que frequenta, não lhe é dado o direito de ficar indiferente às necessidades do centro. O jovem e a criança de uma casa espírita têm de ter acesso ao estudo da doutrina espírita, não importa sua idade. A criança precisa estudar, e não somente ir à casa espírita para dizer que a frequenta. A casa tem por dever investir na sua juventude, nela colocando irmãos capacitados para no amanhã fazer parte de sua diretoria, ou melhor, dos compromissos da casa, porque, se a casa tratar a criança, o adolescente e o jovem como criaturas sem capacidade de compreender a doutrina, dificilmente eles entenderão a necessidade de possuir um comportamento digno. Hoje ainda vemos alguns agindo como se crianças fossem, fazem algazarra nos seus encontros, não respeitam o palestrante, não apresentam um trabalho de melhoria íntima. Até quando? Perguntamos. A juventude é um dos membros do corpo doutrinário de uma casa espírita. É como se alguém esquecesse uma das partes de seu corpo e só embelezasse o rosto, esquecendo-se dos braços, dos pés, das unhas, dos ouvidos. Enfim, corpo necessita ser respeitado por inteiro. Assim pensamos com relação a todos os que frequentam uma casa espírita, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso. Francisca Teresa sempre diz: espírito não tem idade, tem responsabilidade. Por isso, leitor amigo,
é que adentramos o mundo do jovem, levantamos o alerta contra as drogas e fomos muito mal compreendidos por alguns, que julgam que o espírito não deveria preocupar-se com algo tão sério como o tráfico de drogas e seu consumo. Porém, conseguimos pescar com os livros muitos peixes que estavam morrendo asfixiados no mar de lama, que é o mundo da droga. O trabalho que iniciamos, mais sério do que muitos imaginam, nos foi outorgado por Jesus e somente o Mestre tem o poder de dizer se nossos livros prestam algum auxílio à família brasileira. Cada livro que escrevi foi uma lição aprendida. Em muitos deles presenciei fatos que não foram levados a público. Agora, o que peço nessa conversa, leitor amigo, é que continue orando por nós, pois muito ainda necessitamos de suas preces. A cada dia cresce a nossa responsabilidade com o Espiritismo e, na medida do possível, que também possamos levar alguma coisa para os iniciantes espíritas. Muitos criticam a maneira simples do nosso linguajar, ele é uma característica nossa, gostamos de escrever assim, portanto, é o nosso DNA. Espero, leitor amigo, que você encontre neste novo livro algo que possa ajudá-lo em sua evolução. Nossa tarefa é fazer o felizes as criaturas de Deus e ninguém é feliz quando o remorso encobre sua consciência. O livro aqui está, vamos navegar em suas páginas. Luiz Sérgio. Capítulo 1. Pseudônimo, uma possibilidade. Imitando os exemplos do próprio Mestre, que reuniu 12 apóstolos para iniciar sua missão de amor na Terra, sempre estou em busca de amigos para novos trabalhos de equipe. Hoje aqui me encontro, caminhando pelas ruas do mundo físico, não chutando as pedras do caminho ou buscando a beleza da natureza, mas olhando vai vendo os veículos e a falta de respeito às leis de trânsito, tamanha a velocidade dos carros que trafegam nas belas avenidas. A cada carro que passa, sinto uma dor no coração ao imaginar a vida de cada uma dessas criaturas. Muitas em nenhum momento param para pensar que existe vida além vida e que cada ser tem de prestar contas do que faz neste mundo de expiação e provas. Os carros corriam, e assim fui andando. Encontrei vários pedintes e indaguei a mim mesmo: será que as autoridades não encontram meios de abrigá-los? Sorri. Esse não é meu trabalho, mas, pensando bem, é o grande compromisso de cada um de nós e precisa ser concretizado. Ajudar os desvalidos é a meta que devemos atingir, todos nós, os irmãos do Cordeiro. Ele olhou os pobres de Deus e lhes impôs as mãos, sem perguntar: estás no faminto? Apenas respeitou a cada um que cruzou seu caminho. Ao defrontar tanta miséria, como uma criança pequena e esquelética sugando os seios sem leite da mulher que me parecia doente, senti que era um quadro que jamais se apagaria de minha mente. E fui caminhando. Um vento, não muito frio, soprava mansinho e logo alcancei um local onde jovens, ou melhor, crianças descontraídas usavam colares, brincos, cabelos pintados e cortados, amarelecidos, dando-me a impressão de que me encontrava no umbral. Aquelas crianças não só fumavam o cigarro comum, como os baseados, na maior tranquilidade, bem na frente de quem passava por elas. As meninas, com suas roupas sumárias, eram o exemplo da falta de educação familiar. Recordei o livro, na esperança de uma nova vida, e sorri, como me assustei quando deparei com a droga. Hoje ela tomou conta da sociedade. Em quase todos os lares existe uma criança iniciando no tóxico e a família não querendo admitir o que está acontecendo. Parado diante daqueles jovens, ouvi a conversa sobre o sexo e tóxicos. Não encontrei naquela juventude um olhar de amor. Nada mais lhes interessava. A família representava apenas um banco que os sustentava, mas que não era bem visto quando lhes cobrava algo. Onde se encontram os pais dessas crianças? Pensei. Fiz uma prece e agradeci a Deus por ele ter confiado em mim. Orei também pela Irene, a médium que, com coragem,
Segurou comigo o cajado espinhoso da luta contra os tóxicos e recordei as pedras recebidas por tratar de um assunto tão polêmico. Porém, hoje sabemos que muitos foram beneficiados com os nossos livros. Os carros passavam velozes, enquanto os jovens, indiferentes, puxavam fumo e contavam de nova droga que podia levá-los a uma melhor contemplação da vida. Umas bolinhas misturadas ao refrigerante podiam conduzi-los às nuvens e a viajar na internet e nós, games, com desenvoltura. Ao lado daqueles jovens, divisei uma legião de espíritos afins, que julgavam ainda estar na matéria, fugindo dos trabalhos espirituais. Nenhum deles me enxergou. Resolvi sair. Nisso, ouvi um grito. Era mais um atropelamento. Sacudi a cabeça e já ia embora, porém um impulso maior me levou ao local do acidente. Um jovem motoqueiro encontrava-se estendido, mas ao seu lado espíritos amigos o ajudavam. Como está o jovem? Perguntei a um deles. Vai salvar-se, queira Deus, o acidente e não deixe marcas profundas não só no corpo, como também na alma. Doutora Jandira, médica que o atendia, sorrindo, perguntou-me: irmão, está de volta ao trabalho com os raiozinhos? Nunca saí dele, apenas tive outros afazeres. Ela me entregou um aparelho para que medisse a pressão do jovem. Um pouco atrapalhado, fiz o que ela mandara. Confesso que suei em frio, pois é muita responsabilidade cuidar da vida de alguém. E aquele jovem, por imprudência, estava em vias de perder a oportunidade da reencarnação. O jovem foi levado ao hospital e despedi-me do grupo, indo até meu lar, dar uma olhada na família. Interessante que muitos leitores julgam que o espírito vira santo, somente porque ele é desencarnado, quando sabemos que não é bem assim. Umas coisas nos alegram o coração, outras, nem tanto. A vida é uma colcha de retalhos, uns panos são lindos, outros, inexpressivos. Porém, todos devem ser costurados com a linha do amor. Assim é a família. Cada pedaço de pano é de uma cor e de uma textura. Os pais devem costurar bem os retalhos com a linha do amor e do bom senso. Depois de ali permanecer algumas horas, logo voltei para minha colônia. Na hora em que seu portão se abriu, senti-me o mais feliz dos homens. Corri pelas alamedas e gritei: viva Jesus! Viva a doutrina espírita! E, assim, cheguei à minha casa. Vovó Margarida correu para me receber e, com seu jeitinho querido, falou: vou ao plano físico visitar a Zilda e o Júlio. Como estarão o Cezinha, a Betty e os meninos? Calma, vovó, estou exausto. Vim correndo, louco para apertá-la nos braços. Você é a mais bela e querida avó do planeta, como eu a amo. Ela, sorrindo, comunicou-me: Luiz Sérgio, você está sendo chamado ao departamento do trabalho. Será que nunca irá para? Desde que eu morri, você quase não fica comigo. Não estou reclamando, mas gostaria que você me levasse para ver nossa família, a Zildinha, o Júlio, o Cezinha, enfim, todos. Vovó Margarida, deixe estar que um dia vamos fazer um cruzeiro pelas ilhas da vida. Não, Luiz Sérgio, eu só quero visitar todo mundo com você. Perdoe-me, vovó, você tem razão, precisamos passear mais. Prometo levá-la até em casa e não vai demorar muito. Quer ir amanhã? Não, mas tenho de ir no dia 17. Eu também, mas agora preciso sair. Fique mais um pouco. Não, vovó, quero saber qual o trabalho que tenho de realizar. Está bem, que posso fazer? Deixe que dessa vez vou levá-la a alguns dos meus passeios. Ela sorriu, e existe sorriso mais lindo do que o de nossa avó. Abracei-a com amor, que se estendeu até minha mãe. Vovó Margarida apressou-se a me dizer algo, era um recado de amor. Cheguei ao departamento do trabalho. Parei, respirei fundo e logo encontrava-me ao lado de Jeronimo, que me mandou sentar e se retirou. Com que ansiedade eu esperei que voltasse. Quando finalmente voltou,
Tinha ao lado Frida, que foi logo designando o trabalho. Luiz Sérgio, sabemos que seus livros atingem também um público não espírita e que muitos, através deles, encontram o espiritismo. Obrigado, irmã, porém o mérito não é meu, mas dos inúmeros instrutores que nesses longos anos têm nos orientado os trabalhos. O irmão está ciente de que, dado o amor que muitos lhe dedicam, criou-se quase uma paranoia em torno do seu nome. Entretanto, fomos informados de que muitos médiuns iniciantes usam seu nome, dizendo recebê-lo. E preocupante, porque o irmão tem uma obra a ser concluída e não encontra tempo para educar médiuns iniciantes. Em quase todos os centros espíritas os médiuns videntes divisam o seu espírito trabalhando e sempre fazendo gracinhas. Irmã, perdoe-me, mas a culpa não é minha. Há muito tempo já prevíamos esses desagradáveis acontecimentos. Sabemos disso e aqui estamos para colocar em suas mãos mais um sério compromisso com os leitores espíritas. Jerônimo aduziu, Luiz, a doutrina espírita é o caminho estreito que leva à salvação, por isso os espíritas têm de lutar pela verdade. Quem deseja uma mediunidade gloriosa tem de buscar os últimos lugares e recordar que o Cristo se revelou aos simples e prudentes. Ele não foi em busca dos doutores da lei para pregar o Evangelho, e hoje continua fazendo o mesmo. Os espíritos não estão preocupados em buscar médiuns poliglotas ou intelectuais, não que isso seja demérito, mas os espíritos missionários estão em busca daqueles que não deturpam as palavras do alto. O mestre, Luiz Sérgio, continua a buscar os simples e prudentes, porque são mais humildes diante da mensagem do Cristo. Bem, agora pedimos ao irmão que compareça ao departamento 100. Lá será resolvido se o irmão continua seu trabalho ou terá de parar, devido aos últimos acontecimentos. Aceitaremos qualquer decisão tomada pela espiritualidade maior. Desejamos ao irmão muita paz, disse-me Frida. Jerônimo dirigiu-se a mim e me abraçou bem forte. Que o Senhor, cujas palavras até hoje os homens interpretam erradamente, vele por sua tarefa junto a médium. Muita paz. Meus olhos, marejados de lágrimas, pareciam querer transbordar, tão grande a tristeza do meu coração. Parei e coloquei as duas mãos no rosto, dizendo: Tende piedade, Senhor, e dai-nos muita força. Nisso, o vovô Arthur aproximou-se e perguntou-me: Como está, meu filho? Ótimo, vovô, muito bem. Estarmos vendo. Tenha certeza de que ninguém irá interromper sua caminhada. Não é agora, depois de ter percorrido um longo caminho, que você irá parar. Estamos ao seu lado, orando a Deus pelo seu crescimento espiritual. Abracei-me com vovô Arthur e as lágrimas molharam meu corpo e chegaram até o chão. Era um grito que partia do meu coração, abismado com tantas coisas que aconteceram ultimamente. Luiz, falou vovô Arthur, você e a médium terão de ir até o plano maior esclarecer alguns fatos. Um deles é a médium estar querendo usar pseudônimo, pois ela não faz questão de ser admirada como a médium do Luiz Sérgio, apesar do imenso amor que lhe dedica. Sabemos disso, vovô, pois são vários anos de convivência diária e a médium nunca procurou tirar vantagem dessa amizade. Ao contrário, sempre se esquivou de qualquer publicidade. Infelizmente, Luiz Sérgio, ainda encontramos na doutrina espírita médiuns vaidosos, desejando apenas tomarem-se conhecidos e louvados. Falamos, porque os conhecemos. A tarefa mediúnica é um sacerdócio, e feliz aquele que não brinca com sua mediunidade. O verdadeiro médium é o que ocupa os últimos lugares e serve aos ditos mortos, os espíritos, com dignidade. Como você bem sabe, fui médium e também tive de lutar para não fracassar. Vovô Arthur, o que está acontecendo? O que está ocorrendo não é fato novo. Desde que o mundo é mundo existem os falsos profetas, os pseudos, aqueles que pregam iniquidades. Bem, vovô, obrigado pela força,
Mas agora tenho de ir até o departamento 100. Até logo mais, e se cuide, menino. O céu está em nós quando servimos ao Cristo. Depois de ter me despedido do vovô Arthur, meus olhos brilharam ao divisar os meus avós paternos, Josefa e Jucundina, e também os tios e as tias, todos muito preocupados com o meu trabalho. Abracei-os e vovó Josefa chorou quando a beijei. Luiz Sérgio, estou orando por você. Tenha certeza de que nada vai dificultar seu voo mais alto. Com nossa bela família, orei para que tudo volte à normalidade. Depois de muito conversar, abraçamo-nos todos e me dirigi ao departamento das grandes decisões. Lá encontrei o irmão João, meu professor e amigo, e junto a ele a médium em desdobramento. Abraçamo-nos bem forte e nos dirigimos até o local de entrevista. Irmão João nos orientou sobre o que deveríamos falar e pensei, se o encanado não pode ajudar, porque atrapalha. Eu e a médium ali estávamos como réus, quando éramos as maiores vítimas. Logo estávamos em uma sala onde 8 espíritos iluminados nos esperavam. Irmão João expôs os acontecimentos e um dos espíritos encarregados daquela audiência perguntou-me se gostaria de usar pseudônimo. Respondi que achava melhor parar de psicografar, a me esconder com outro nome. Indagaram da médium por que ela desejava colocar pseudônimo em nossos livros. Ela respondeu que jamais tirou qualquer vantagem, ao contrário, sempre me colocou à frente, jamais comparecendo a qualquer lançamento de livros. Portanto, ela pedia, que se fosse continuar a psicografar os meus livros, queria que eu usasse pseudônimo. O departamento da psicografia colocou-nos a par de que tínhamos juntos uma longa caminhada e que não era do agrado do departamento nosso desaparecimento, porque, a essa altura dos nossos trabalhos, alterar o nosso nome era o mesmo que a morte. E essa morte significaria sérias consequências no decorrer de nossas vidas. Nós dois iríamos assumir uma dívida muito grande, em outras palavras, estaríamos fracassando em nossas tarefas. Porém, colocavam em nossas mãos a decisão. E dado o sério trabalho que até o momento tínhamos realizado, o departamento deixava para nós dois resolvermos. Após muita reflexão, decidimos, eu e a médium, a continuar nosso trabalho sem usar pseudônimos. A médium amiga, abraçando-me bem forte, falou: enquanto você desejar, serei sua médium e eterna amiga. Não quero prejudicar seu trabalho, só não gostaria que alguém pensasse que desejo usar o seu nome para proveito próprio. Pode contar comigo, estou ao seu lado até a eternidade, e se minhas mãos, mesmo deformadas e doentes, puderem servi-lo, faça delas um instrumento útil ao próximo. Abraçamo-nos e nos despedimos. A médium voltou ao corpo físico e eu me dirigi ao departamento do trabalho. Capítulo 2. Preparação para novo trabalho. Recebido por Dorothy, no departamento do trabalho, fui apresentado a 2 jovens muito simpáticos, Camille e Joanito, que me pareceram inexperientes. Adentrou o recinto nossa amiga Litian, que esteve conosco no livro Driblando a Dor e que também iria fazer parte do nosso novo grupo. Dorothy falou, ao perceber minhas impressões: sei que está em busca de instrutor e está achando o grupo inexperiente, não é verdade? Sim, irmã Dorothy. Confesso que causa-me estranheza 2 crianças e a Lilian serem meus companheiros de trabalho. Luiz Sérgio, Camélia é psicóloga e Joanito é médico. Tive vontade de sumir, tamanha vergonha por que passei. Os 2 me haviam parecido tão jovens. E recordei Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 11, quem se elevar será rebaixado. Confesso que, quando não encontrei minha turma, relutei em aceitar novos companheiros. Porém, Camélia, sorridente, foi logo me conquistando. Luiz Sérgio, estamos às suas ordens. Dorothy, pedindo licença a Joanito, Camélia e Lilian, levou-me para outro recinto, onde recebi as orientações necessárias. E, assim, ali fiquei umas 2 horas,
sendo orientado pela espiritualidade maior. Quando saí, olhando os três com carinho, falei: vamos ao trabalho. Já me encontro apreensiva, comentou Lilian. Sabe como é, somos ainda aprendizes e as recomendações são inúmeras. Agora, vamos até departamento 80, alguém nos espera, avisou-nos Dorothy. Sentindo que os três pareciam cansados ou preocupados com a nova tarefa, disse: ânimo. Como podem trabalhar com essas caras de desânimo? Não é desânimo. Estamos ansiosos em servir ao nosso próximo, respondeu Joanito. Confesso que gosto de trabalhar com pessoas alegres e bem dispostas e, pela jovialidade de vocês, teremos grandes êxitos. Nisso, chegamos ao departamento 80. Fausto nos recebeu, sorridente e amigo. Luiz, há quanto tempo? Estávamos com saudade. Sabemos que vai iniciar novo trabalho. Sim, estamos ainda nos primeiros contatos e fomos mandados para cá. Fausto conduziu-nos até uma antessala, onde três espíritos muito bonitos nos aguardavam. Um deles dirigiu-se a mim, dizendo: estamos felizes por tê-lo ao nosso lado na difícil tarefa que iremos executar. Sou Josué e esses são Hilário e Gessé. Fomos designados para acompanhá-los. Ficamos felizes, pois Jesus confia em nós, mesmo conhecendo nossas limitações. Primeiro iremos até a colônia azul, onde receberemos as instruções de trabalho, orientou Josué. Fizemos uma prece e logo estávamos junto a Joanito, Camélia e Lilian. Os três espíritos superiores que encontráramos no departamento 80 eram reluzentes e transmitiam uma paz difícil de descrever. Joanito e Camélia, inebriados, se encontravam diante dos nossos novos amigos. Como havíamos usado o conducel, logo chegamos à colônia. Podemos considerá-lo uma aeronave ou um trem muito veloz. Ele é redondo, feito de material semelhante a vidro transparente, no seguinte formato: redondo, de vidro transparente, carro para uma pessoa. Quando chegamos à estação do conducel, fomos recebidos por Samara que, sorridente, perguntou-me: como vai, Luiz? Sejam todos bem-vindos à colônia azul. Há muitos esperávamos. Tomamos uma condução que nos causou espanto, pois eram carros para uma pessoa, parecendo aqueles de parques de diversão. No painel do veículo, divisávamos todos os locais por onde o carro transitava. Quando instalei-me no meu, o painel acendeu-se e vi um lindo prédio, chamado Ministério da Defesa. Sem que precisássemos apertar qualquer botão, logo estávamos às portas do ministério. Como a curiosidade foi maior, fui o último a chegar. Saí apressadamente do carro e quase fui ao chão. Lilian deu uma boa risada e fiz careta para ela, engraçadinha. Todos riram, até os três espíritos superiores. Por que o irmão demorou? Perguntou-me Joanito. Porque gosto de anotar tudo para depois contar aos leitores. Porque o irmão não faz o mesmo. Sabe por quê, Luiz Sérgio? É que eu e Camélia estudamos nesta colônia e tudo aqui nos é familiar. Não diga, falei, sorrindo. E eu que pensei que vocês dois tivessem saído do umbral. O irmão tem razão. Passamos algum tempo lá, prestando serviço, e esse trabalho junto ao irmão é para nós um prêmio. Joanito e Camélia, espero que não levem a mal minhas brincadeiras, confesso que muito me alegra a presença de vocês dois. Mocinho, e a mamãe aqui, não o alegra? Queixou-se Lilian. Minha boneca, você não só me alegra, como me mata de paixão. Quando olhamos para os nossos instrutores, notamos que eles nada compreendiam. Dei continência. Desculpem-nos, estávamos brincando, faz parte do serviço. Luiz, disse Gessé, o homem tem de encarar o seu dia a dia com um sorriso nos lábios. Deus é a alegria e o Cristo, quando tomou a criança como símbolo da simplicidade, quis nos transmitir a alegria da sua doutrina. Muitos julgam que para servir ao Pai temos de tirar o sorriso dos lábios e franzir a testa,
como se isso pudesse nos transformar em seres dignos. A dignidade, completou Josué, está nos pequenos gestos de amor, como essa sua declaração de amizade a Eliã. Abraçamo-nos, eu e meus companheiros, aos 3 espíritos e, mais descontraídos, adentramos o Ministério da Defesa. O movimento era intenso. Esperamos nossos instrutores sentarem-se primeiro e só buscamos nossos lugares quando nos convidaram a fazê-lo, pelo número dos nossos cartões. Confesso que tive vontade de dar boas risadas, porque vários alunos não sabiam o que fazer com o cartão, que deveria ser inserido em espaço apropriado nas poltronas. Só assim seria permitido que nelas se sentassem. Curioso em observar a gafe dos outros, não percebi que estava sendo rejeitado pela cadeira. Foi quando um espírito amigo me falou: "Como vai, Luiz Sérgio? Podemos ajudar?" "Oi, Sadu, como vai? Não sei o que está acontecendo com esta poltrona. Apenas, companheiro, o lugar indicado para o irmão não está nesta ala. Esta carreira de poltronas pertence aos médicos espirituais que trabalham no plano físico. Perdoe-me, Sadu, mas foi ótimo ter errado. Assim matei a saudade ao reencontrá-lo. Onde deve estar a nossa poltrona?" "Ali, na fila 89. Como você sabe onde iremos sentar?" "A ala 89 é reservada aos repórteres do mundo físico." "Chique, hein? Eu, repórter. Vou ligeiro ocupar minha cadeira, pois alguém pode tomá-la." "Impossível, Luiz. Ninguém pode sentar-se no lugar reservado para o irmão. Cada aluno está sentado no lugar certo, onde o melhor poderá receber as instruções." Despedi-me de Sadu e com que alegria inseri o cartão magnético e a cadeira abriu-se para me receber. No seu espaldar, divisava meu nome, Luiz Sérgio de Carvalho. Residente em tal colônia, governador tal, Rua das Flores, casa número tal. Ao fitar minha fileira, meus olhos marejaram-se de lágrimas, com o coração transbordando de amor a todos os amigos que, com suas preces, colocaram-me onde me encontro. Sentei-me, coloquei o fone de ouvido e ressoou na sonata de Beethoven. Fiquei meditando até que o palco giratório trouxesse um espírito que reluzia amor. Com voz pausada, iniciou a preleção: "Filhos do Senhor, irmãos nossos. Que a bondade divina nos envolva o espírito para que tenhamos condição de assimilar os ensinamentos da espiritualidade maior, preocupada com o nosso planeta Terra. No momento, ele está sendo preparado para receber de Deus o diadema da regeneração, quando passará do estágio de expiação e provas para o de mundo regenerador. Seus habitantes já estão informados de que nele só permanecerão os puros de coração e aqueles que não ouvirem as palavras do Mestre Jesus serão deportados para outros planetas. Muitos dos trabalhadores aqui presentes diversas vezes indagam: como podemos esperar que o planeta azul, que hoje enfrenta vendavais de ódio, violência, ganância, guerras, materialismo, possa tornar-se uma morada melhor? Respondemos que os desígnios de Deus são imutáveis e que, no momento certo, a Terra sofrerá sua transformação. Lembrando os contos de fadas, quando o animal se transforma em belo homem, cuja veste é da mais pura seda, assim também a Terra materialista e sofrida se transformará, pelo hálito de Deus, em um planeta composto de homens de bem. E para que a maioria dos convidados do Senhor sejam escolhidos, Ele, mais uma vez, convoca emissários para levar até o plano físico o grito de alerta. A vida no corpo físico é tão passageira quanto as estações do ano e o homem precisa conscientizar-se de que seus dias são preciosos demais para deixá-los passar em vão. Cada espírito encarnado deve lutar pela própria evolução, fugindo das tentações da carne. O Espiritismo, como terceiro chamado do Senhor, leva aos homens o esclarecimento sobre a vida além vida. A doutrina procura transformar a alma em espírito, e o retira do túmulo para a vida real que existe no plano em que hoje nos encontramos, e não para um céu fictício,
onde as almas dos homens gozariam da inércia e da ociosidade, tomando-se egoístas, esquecidos daqueles que na cadeia da carne ainda se encontram sofrendo. Como almas pecadoras, são jogadas nas fornalhas do inferno queimando como se fossem azeite que jamais se extingue. Ou as outras, menos pecadoras, que passam pelo purgatório e são julgadas por um Deus criado pela imaginação dos orgulhosos, daqueles que gostam da palavra perdão e anseiam por perdoar os que se dirigem a eles sofridos e arrependidos. Esses quadros apresentados por algumas religiões aos homens são tão irreais que os mais dotados de inteligência não os aceitam. Porém, também não buscam o Deus verdadeiro. Não procuram saber para onde vão os espíritos de todos aqueles seus conhecidos, amigos, parentes e familiares, que um dia, também diante da morte, não importa se milionários, autoridades, nobres, belos ou feios, apenas deixam o corpo inerte e este é levado a um local, designado pela sociedade como lugar para o descanso eterno do corpo, que um dia transitou com vida pelos mesmos lugares em que os que ainda não morreram, vivem. Eles, os que seus corpos descansam nos chamados cemitérios também não buscaram conhecer o que existe de verdade neste momento na vida de cada ser criado por Deus. Poucos procuram saber o que existe além daquelas covas, onde são colocados os corpos do milionário, do remediado, do pobre, do indigente, enfim, das pessoas que amamos e das outras que desconhecemos. Às vezes nem desejam ir até lá, causa-lhes pavor constatar que a morte é uma realidade. Porém, mesmo presenciando o grande movimento desses lugares, chamados estação do adeus, o homem materialista fica indiferente a essa realidade e continua distante de Deus, ignorando sua bondade. Nem todos esses homens são pessoas sem religião. Às vezes, mesmo aquele que louva ao Senhor não deseja se tomar bom como o Senhor espera que todos nós nos tomemos. Essa indiferença para com o desencarne que nos assusta, pois mesmo alguns espíritas julgam que muito não lhes será cobrado. Engano dos encarnados. Seja ele espiritualista, espírita, ateu ou materialista, o homem encarnado tem de pagar ceitil por ceitil sua estada no planeta. A cada um Deus perguntará: que fizeste de bom para antecipar a transformação fluídica da terra? E infeliz aquele que responder: não quis me envolver em nada, apenas aproveitei a vida. Outros, mesmo conhecendo a problemática da vida e da morte, não procuram cooperar com Jesus na transformação do planeta, ajudando seus semelhantes. Não se concebe um espírita apegado aos bens terrenos e trancafiado em seu lar, agasalhado nos dias de frio, esquecido dos que sofrem lá fora. Muito será cobrado dos que se dizem servos do Senhor, que a cada minuto pronunciam o nome de Jesus mas continuam duros, autoritários, jogando pedras nas igrejas alheias e sempre dizendo: Aleluia! A estes apenas será maior. Brincaram com as leis morais e por tê-las pronunciado e não vivenciado, serão julgados, porque se transformaram em falsos profetas. E o espírita, que teve o privilégio de ser apresentado a Deus, de ter sido por ele convidado a dar um giro por suas moradas, por ter tido acesso à vasta biblioteca dos espíritos e de ter conversado com eles, a estes a cobrança será mais alta. E não adiantará dizer: Senhor, Senhor, expulsamos os espíritos trevosos, curamos chagas, pregamos suas palavras, pois Jesus dirá: só isso? Já recebeste as recompensas, o muito obrigado das criaturas que te renderam homenagem, os presentes que aceitaste pela admiração dos teus prodígios. O espírita dirá: Senhor, mas eu não sabia que tinha de fazer mais. E o Senhor responderá: como podes, como espírita que foste, dizer-te ignorante? Quantas vezes mandei espíritos amigos alertar-te sobre os perigos de jogar fora uma encarnação? Um espírita que negligencia as palavras do Senhor é muito mais culpado do que aquele que beija e louva uma estátua de pedra. Ao espírita não é dado brincar com o Espírito Santo,
pois bem conhece a responsabilidade que cada um tem diante do Consolador prometido pelo Mestre. Hoje, o homem reclama da violência, pede socorro e culpa as autoridades pelo ódio, que se alastra nos corações egoístas. Nos lares, defrontamos com pais omissos, filhos revoltados e com os crimes mais violentos, praticados por jovens, mães sendo agredidas e muitas vezes assassinadas. De quem é a culpa? Perguntam. Será que um dia isso terá fim? O que está faltando para o homem viver em paz? Hoje, neste encontro, vamos preparar grupos para atuarem não somente ao lado dos espíritas, mas em todos os lugares onde alguém respeita o Senhor. Estamos precisando de obreiros, desde a época de Jesus, pois esse alerta foi dado pelo próprio Mestre, em Mateus capítulo 9. Versículos 37 e 38. A Terra está passando por um período difícil, onde os valores estão mudados. Os jovens estão sem limites, porque também os pais se encontram distantes de seus deveres. Em cada país, os seus mentores oram pela paz, analisam o comportamento do seu povo e constatam, entristecidos, que cada vez mais o homem está distante de Deus, apegado às coisas materiais, despreparado, sempre ambicionando mais. Há mentores de certos países que choram de tristeza, pois aproxima-se o momento de esses países serem submersos diante de cataclismos, tantos os erros de seus habitantes. Os desvios de Sodoma e Gomorra eram mínimos diante da sexualidade desenfreada do mundo atual, da falta de moralidade em algumas cidades, as quais, se não mudarem, sofrerão agora, na virada do milênio, as consequências dos seus atos. Porém, nosso trabalho é com o Brasil. Ele é o gigante adormecido não por ser ocioso, mas admirado por sua ingenuidade, por sua pureza, e se levantará como a pátria do Evangelho, defendendo suas reservas naturais, alimento de toda a humanidade. Pode o homem estar violento, pode a violência cada dia ceifar vidas inocentes, porém nosso país crescerá cada vez mais e seu povo encontrará a porta da salvação, quando perceber que o Cristo confiou no Brasil para que se tornasse o coração do mundo. Entretanto, para isso, aqueles que tão bem conhecem as verdades espirituais têm de lutar por um país mais evangelizado. E para que venhamos a atingir todos os recantos brasileiros, precisamos iniciar o trabalho nos centros espíritas. Temos também de levar esta mensagem até as casas religiosas, pois aqui há pessoas de todos os credos e seitas. A todos pedimos ajuda. Se cada país plantar uma árvore de amor, muitos serão beneficiados pelos frutos da fraternidade. Não devemos brigar, como já fizemos nas cruzadas e na Inquisição. Agora é a hora do abraço. Como seguidores do Cristo, temos de seguir-lhe os exemplos. Ele não fundou religião, apenas levantou o templo da esperança no coração da humanidade. Portanto, todos os que aqui se encontram procurem tomar suas casas mais cristãs, saindo das suas paróquias, dos seus centros, das suas igrejas e chegando até o povo, levando-lhe as palavras do Mestre dizendo que os tempos são chegados, que o homem não pode julgar-se proprietário do seu corpo, que este veículo pode ficar sem o combustível, que só encontramos nele, Deus. Somente Ele é o dono do posto do fluido vital. Não adianta desejar que o carro físico se movimente, quando nele cessa a vida, quando o combustível termina. Qual é o cientista que consegue manter um espírito num corpo físico depois que nele cessa o fluido vital? Nenhum. Caso contrário, as grandes inteligências não desencarnariam. O trabalho que teremos junto aos encarnados será o de fazê-los conhecer o poder de Deus e toda a sua bondade, não só dando ordens através de palavras, mas cada um buscando tomar-se um vaso novo, sem remendo, para que a água da vida eterna possa tomar-se útil a todos os que têm sede do saber. Que nós tiremos do poço da água da vida eterna a verdade,
para que ela se alastre sobre o planeta e que sejamos um só coração batendo forte no peito do governador do planeta, Jesus. Que cada um de vocês busque em seus departamentos as instruções de trabalho e levem até os locais designados as verdades do mundo maior. Não importa que credo seja o seu, importa que o Brasil precisa de obreiros para que o pavilhão nacional possa continuar tremulando com os dizeres: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ordem e progresso. E que todos os países do mundo se juntem em um só clamor, pedindo a união de todos os povos, conscientizando-se de que não existem países pobres nem ricos, existe um planeta de provas e expiações, mas que, por mercê de Deus, logo será um planeta de regeneração, onde o homem será mais justo e onde a dor estará quase extinta. Essa é a finalidade do nosso trabalho, levar até os que estão distantes de Deus a palavra do Cristo. E os que desejarem pregá-la, que iluminem seu interior, para que ela saia de seus lábios perfumada de esperança e paz. Neste momento, pedimos a todos que se levantem e, com o peito inflado do sentimento mais puro, cantemos o hino da união dos povos. Deus, Criador do universo, Pai amado de todas as nações, que vai tirar da terra o perverso deixando só os de bons corações, a essência plantada no solo vai logo, logo, germinar, e o Cristo pegando no colo seus irmãos, os fazendo caminhar pouco a pouco, serão derrubadas as fronteiras que separam o país. Uma humanidade regenerada terá um povo muito mais feliz, e o Cristo com a sua espada toda coberta de luz separando a alma regenerada daquela que nada produz, a bandeira do Cristo estendida em todas as nações, a terra regenerada e a paz em todos os corações, o planeta azul cintilante brilhando de luz, o povo mais confiante governado pelo amado Jesus. Salve o planeta regenerado, nossa terra coberta de luz. Todos os espíritos cantaram com o coração, tendo suas vozes embelezadas pela emoção. As lágrimas rolaram pela minha face e o palestrante, envolvido por uma aura de luz, unia suas mãos às dos mentores de todos os outros países, formando um coração. Envolvia-os uma luz que vinha do mais alto. Emocionado, orei: Senhor, não sou digno de aqui estar, presenciando tal beleza, porém me proponho a realizar o meu trabalho, enfrentando obstáculos e, mesmo ferido, jamais deixarei de prosseguir em minha tarefa. Fortalecei a médium com quem trabalho e não nos deixeis à mercê de mentes perturbadas. Ajudai-nos, Senhor, a prosseguirmos a caminhada para, ao final da tarefa, colocarmos o cajado aos vossos pés. Ajudai-nos, Jesus, afastando de nós todos os ventos da discórdia e dos inimigos da doutrina espírita, que tudo fazem para desmoralizá-la. Temos a certeza, Senhor, de que de hoje em diante nada deterá nossos passos, pois bem sabemos que fomos chamados para recrutar companheiros para sua festa de núpcias, suas bodas, que bem sabemos ser a hora em que, como governador do planeta, recebereis de Deus a nova terra regenerada. Ajudai-nos, para que estejamos bem vestidos, e que nossa veste nupcial esteja impecável para a cerimônia. Sabemos que outros colegas, irmãos nossos, mesmo convidados, não serão escolhidos para esse momento tão grandioso para a terra, pois não escutaram as palavras do Senhor e não lavaram a veste no sangue do Cordeiro, que significa, encamando e desencarnando, nada fizeram para melhorar. Lavar a veste no sangue do Cordeiro é lavar a alma, é dela tirar tudo o que dificulta o encontro com Jesus, é jogar fora as iniquidades. É lavar o perispírito nas verdades do Cristo e colocar os pés nas suas pegadas. Ali permaneci algum tempo, pois o corpo encontrava-se trêmulo de emoção. Quando saí, corri para o pátio, gritando, com os braços para cima: Obrigado, seu Júlio e Dona Zilda, por mais uma encarnação no plano físico. Obrigado pelo mundo que encontrei. Obrigado, todos os nossos leitores. Obrigado, doutrina espírita. Obrigado, Alaide. Obrigado, Lúcia. Obrigado,
Irene, mãos amigas que, junto às minhas, fizeram com que vencêssemos os obstáculos desses anos todos. Obrigado pelo respeito e pela confiança em nós depositados. Obrigado, Raito. Obrigado, meu Deus, e nos guiou hoje e sempre. Quando parei, os amigos bateram palmas. Salve tanta alegria. Tem razão. De hoje em diante nada irá me turvar os olhos. Estarei sempre atento, pois enxergarei mais além do meu olhar, e ninguém irá colocar areia em nosso trabalho, porque Deus nos outorgou a responsabilidade de levar a todos os que leem os nossos livros, tudo o que presenciamos no mundo espiritual e no físico, quando isso servir de alerta ao leitor em busca de esclarecimento. Luiz, o irmão tem toda a razão. A obra é do Senhor e não nossa. Ninguém pode quebrar o elo magnético que une dois espíritos em tarefa. Prossiga o seu trabalho e lute por ele, falou-me Palário, meu eterno amigo. Que bom encontrá-lo, Palário, já estava saudoso. Jamais nos separaremos, porque coração que ama não se separa, mesmo não estando juntos. A nossa amizade é um elo que nos mantém unidos. Palário, sobre o que trata o nosso novo trabalho? Sabemos que o irmão continuará a sua tarefa, hoje com mais maturidade, porém mesmo assim conservando sua individualidade. Ninguém consegue imitar ou roubar a individualidade de um espírito. Ela é inconfundível, por ser um presente de Deus. Há uma infinidade de espíritos, porém cada um com a sua individualidade, que deve ser respeitada, pois foi conquistada quando ainda espíritos em formação. Portanto, como retroagir, deixando de ser o que já somos porque querem que sejamos diferentes? A nossa individualidade é um espelho de nossa personalidade e ninguém pode destruí-la. Ela é a nossa carteira de identidade no plano espiritual. Palário, às vezes penso em ser diferente, mas por mais que me esforce, não consigo mudar meu modo de ser, brincalhão, confiante nas pessoas, enfim, o Luiz Sérgio, filho da dona Zilda e do seu Júlio. Palário olhou-me com aquele olhar de pai carinhoso, alisou meu rosto e disse: o homem, filho de Deus, tem por meta a perfeição e por ela tem de lutar. Porém, para chegar até ele não precisamos nos tomar sisudos e tristes. O que Deus deseja de cada um é a sinceridade e o amor. Muitos julgam, Luiz Sérgio, que a figura austera pode nos tomar respeitados. E não é a postura do ser, são os seus exemplos de amor ao próximo que o tomam um trabalhador do Senhor. Não são a voz cavernosa, os camisolões, os pés descalços. Não, 1000 vezes não. O que leva o homem a Deus é a luz que cada vez mais brilha em direção ao próximo. É a candeia que sai debaixo do alqueire, para que todos se sintam felizes por estarem junto a nós. Disse Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, o tesouro se encontra onde está o coração. E a luz interior irradia-se em nossas atitudes. Palário, estou em um novo trabalho e pensei que tudo estivesse desmoronando em torno de mim. Pensei em usar pseudônimo, depois dos últimos fatos acontecidos. Luiz Sérgio, em Lucas 9.61,62. Encontramos esta passagem. Outro lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me antes despedir-me de minha família. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás serve para o reino de Deus. Aconselhamos o irmão a não olhar para trás. O sol pode ficar encoberto por algumas horas, mas nada pode ofuscar o seu brilho. Quando andarmos, se ficarmos olhando para trás, cairemos no fosso. Ninguém toma uma condução e fica olhando a estrada percorrida. O homem prudente olha sempre para frente, com cautela e esperança. Obrigado, Palário. Que Deus ampare seus passos. Abraçamo-nos, comovidos, e ele nos recomendou: realize um belo trabalho, pois quando somos chamados não podemos fracassar. A oportunidade de hoje, quando perdida, muitas vezes não retorna até nós. Que Deus abençoe o querido irmão, falou, retirando-se.
Hilário, aproximando-se, solicitou: irmão, busquemos nossos locais de trabalho. Estamos às suas ordens. Os outros juntaram-se a nós e, concentrados, oramos. Confesso que orei com o coração, pedindo a Deus por todos nós. Capítulo 3. A urgente mudança de atitudes. Dali fomos caminhando e à medida que ficávamos distantes